E aí, fellas, Mr. X aqui. E esse é o último vídeo da trilogia de vídeos que eu fiz desde o fim de Stranger Things. Então deixa o like, se inscreve no canal, sabe, ativa o sininho, essas coisas básicas, beleza? Então seguimos. E hoje eu queria falar de uma coisa muito específica. Eu queria falar sobre como a nossa forma de consumir mídia mudou de tal forma que muito provavelmente nós nunca mais vamos conseguir consumir mídia do mesmo jeito de novo. Vamos lá, o que acontece? Não é nenhum absurdo dizer que a internet foi a maior mudança de paradigma para o nosso consumo de mídia. Porque se pararmos para pensar, antes o o máximo que aconteceria? Você assistiria o filme, um episódio de uma série, você ia ler um capítulo de mangá e você ia ter suas teorias pessoais e etc. Ia comentar com 1, 2, 3 amigos, dependendo ia ter algumas discussões online em fóruns muito específicos e muito nichados. Isso ia acabar aí. Com o advento da internet e uma maior presença de reviewers e gente que faz análise de filme, de quadrinho, de série, de mangá, de anime, entre outras coisinhas, teorias se tornaram muito mais presentes, mais populares e elas realmente mudaram a forma como nós consumimos mídia. Então, surge um episódio novo de um anime, a gente já especula o que vai acontecer, etc. Surge um novo capítulo de um mangá, a gente já especula, já formula teoria, vai essencialmente imaginando para onde aquela história vai. E, de certa forma, não tem nada errado com isso. O problema é a forma como nós consumimos mídia conseguiu mudar realmente a percepção das coisas. Porque, como eu havia falado no vídeo do final de Stranger Things, ou foi no segundo vídeo, eu não lembro, confiram os dois, os fãs criaram uma teoria chamada Conformity Gate, tentando entender e achando que o final de Stranger Things seria um final falso, que teria um final secreto e etc. no dia 7 de janeiro, eu acho, algo assim. E foram completamente mogados e obliterados. Olha o Beta! Foi todo mogado! Porque esse episódio não existe, nunca existiu e nem vai existir. Cara, não é à toa que os atores de Stranger Things foram chamados para fazer uma sketch no Saturday Night Live, que é só o programa de comédia mais celebrado lá da gringa, para fazer eles mesmos sacaneando o final de Stranger Things. Cara, os fãs de Stranger Things mais fervorosos são impressionantes. Eu não sei quem é pior, eles ou a galera que é fã de Jujutsu. Mas como eu tava falando, essa forma de consumirmos mídia, que querendo ou não é uma forma muito mais ruminante, se eu puder definir dessa forma. Em que sentido de ruminante? No sentido de você acabou de consumir alguma coisa, um filme, um anime, um mangá, e você vai, digamos, tentando entender mais ou menos o que aconteceu. O que outras pessoas estão falando, o que estão falando na internet. Você vai lá, pesquisa um vídeo no YouTube, vê momentos explicados, etc, para você entender mais ou menos coisas que aconteceram, e lá naquele vídeo você vai ter teorias, vídeo de teoria que vai puxando para um outro vídeo de teoria, e aí você vai essencialmente pegando essas teorias, tentando entender, poxa, isso aqui faz sentido, talvez seja isso mesmo, mas na real, talvez aquele autor nem tenha pensado nisso ainda, sabe? A galera brinca muito que em One Piece o Oda prepara uma grande tapeçaria e etc. E muitas vezes ele acaba só se aproveitando das coincidências. Eu acredito que ele sabe fazer coisas bem mais elaboradas do que isso, mas não é impossível imaginar que ele só se aproveita das coincidências para fazer as coisas que ele faz. E agora vem o pulo do gato do argumento que eu estou tentando trazer aqui. A parada que aconteceu com Stranger Things não é muito diferente pra mim do que o que aconteceu com Shingeki no Kyojin. Eu já vou tirar do caminho dizer que eu não odeio o final de Shingeki, mas eu entendo que ele tem coisas que são muito controversas. Eu tenho um problema gigantesco com muitas das decisões tomadas, desde Eren chorando por causa da Mikasa e o Eren Pombo, mas eu entendo certas coisas, certos elementos que estão presentes ali, e eu entendo que as pessoas esperavam demais do final de Shingeki no Kyojin. E eu vou ser bem sincero que eu já previa que o final ia ser
Eren fez tudo o que fez pra salvar os amigos dele, de certa forma. E eu não acho isso um plot tão ruim assim. E eu acho que, querendo ou não, como as pessoas foram tendo muitas expectativas acerca do que poderia ser o final de Shingeki no Kyojin, da forma que as coisas aconteceriam, etc. E essas expectativas que estavam apenas no espectro do possível, elas não eram reais. Eram expectativas criadas por teorias de fãs. E eu vejo muita gente dizendo, poxa, às vezes a teoria do fã é melhor do que o autor bolou. Mas aí é que tá, o autor ele não tem que seguir a teoria do fã, sabe? Eu advogo muito que um autor, é importante que ele entenda o que é que a sua fanbase gosta, se interessa, admira, curte no trabalho dele, mas num ponto de vista objetivo, eu acho que os autores eles não podem se deixar influenciar pelo que os fãs acham das coisas. Os autores de qualquer coisa têm que fazer na base do que o que eles querem fazer, da história que eles se propõem a fazer, entendeu? Pode ser bom, pode ser ruim, mas pelo menos é nos termos do autor, do que ele acha necessário para a história dele, sabe? E aí a gente vê se aquilo é bom, se aquilo é ruim, mas essencialmente não dá pra gente esperar que a teoria que a gente bola seja exatamente o que vai acontecer. É por isso que eu acho engraçado, por exemplo, quando eu vejo teorias de fãs de Hunter x Hunter. Cara, Hunter x Hunter talvez não tenha um final. E tudo bem, infelizmente é a vida, acontece. E eu vejo, cara, às vezes a galera fazendo umas teorias tão loucas e tão absurdas de Hunter x Hunter que eu penso, cara, não adianta. Porque isso é só o que lá fora eles chamam de wishful thinking. Que seria essencialmente você ficar desejando que as coisas pudessem ser de um jeito, sendo que, na realidade, elas não são e não tem como ser do jeito que você espera. Eu não sei se talvez essa minha perspectiva venha porque eu tendo a ser muito realista com muita coisa na minha vida. Apesar de achar legal de ver certas teorias sobre certas coisas e etc., eu sempre tenho que ter a noção. Quem está escrevendo, quem está produzindo, não sou eu. Então não adianta eu esperar que as coisas vão acontecer exatamente da forma que eu quero que aconteçam. Agora, se essas coisas são boas ou são ruins dentro dos seus termos, dentro dos termos do que o autor está se propondo a escrever, aí é outra história, entendeu? Por isso que eu falo, não dá pra você encher sua cabeça com 35 mil teorias e esperar que todas elas se realizem. Afinal, em Jujutsu, muito se teorizava de que alguns personagens poderiam voltar. Alguns voltaram, outros não, e é a vida. Da mesma forma com Stranger Things, não dava pra esperar que todas as teorias que os fãs tinham iriam acontecer. Não dava pra esperar que a forma que a Netflix ia terminar a série ia ser de uma forma positiva e satisfatória. Querendo ou não, a Netflix está muito mais preocupada com os algoritmos positivos do que eles estão produzindo do que satisfazer os seus fãs mais fervorosos. Afinal, a mentalidade da Netflix essencialmente é uma mentalidade de empresa. Nós temos que fazer o que vai ser melhor para a nossa empresa. Enquanto você vai ter outras mídias que o pensamento essencial é: eu tenho uma história, eu quero contar a minha história do meu jeito e eu quero fazer acontecer da minha forma e eu vou vendo mais ou menos como é que eu vou fazer, etc. E aí chegou ao final. Isso acontece com muitos animes e mangás. Alguns têm final muito satisfatório, como é o caso de Fullmetal. Outros já têm finais não tão satisfatórios, como o de Jujutsu, por exemplo. Mas eu já falei pra vocês que eu gosto do final de Jujutsu, ou pelo menos eu não o odeio. Mas enfim, o meu ponto é: não enche a sua cabeça com teorias, meu jovem mancebo. E como eu sempre digo nesse canal, Eu vou ser